Hoje eu vou começar uma nova série. Eu sempre que vou começar uma nova série eu fico muito animado, né? Porque Deus fala comigo. A série que eu vou começar é a Bíblia que Jesus leu. Sabe, gente, o Velho Testamento tem sido grandemente criticado nos nossos dias. Como se fosse uma velha aliança, um velho testamento, alguma coisa obsoleta, alguma coisa que já não tem mais importância e não tem valor. Mas eu não gosto do nome Velho Testamento, eu gosto da velha aliança. E nem tão pouco digo velha, no sentido de não ter mais importância, porque a sua força é extraordinária. O Velho Testamento, alguns teólogos dizem, é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. A velha aliança aponta para Jesus. E nós devemos ler a velha aliança, o Velho Testamento, com o mesmo temor, sabendo que é a palavra de Deus, que o Novo Testamento. O Velho Testamento tem lições extraordinárias. Nós aprendemos o amor romântico no livro de Cantares de Salomão. Nós aprendemos a como viver de maneira vitoriosa e decente no livro de Provérbios. Nós aprendemos a adorar e a louvar no livro de Salmos. Nós aprendemos no livro de Eclesiastes como aproveitar a vida de maneira digna, aproveitando cada minuto que Deus tem para nós. Nós aprendemos no livro de Jó como o sofrimento pode ser importante na carreira cristã. Mas sobretudo o Velho Testamento é muito importante ser lido, estudado, crido e obedecido, principalmente porque foi a Bíblia que Jesus leu. Não havia outra Bíblia. A Bíblia que Jesus leu, os textos que ele citou foram do Velho Testamento. Amém? Então quantos aqui estão animados para receber essa revelação a cada domingo? A cada domingo eu trarei para vocês um livro da Bíblia, ou alguns aspectos do Velho Testamento que Jesus leu e amou. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro de Jó, e o tema da mensagem de hoje é Aprendendo pelo Sofrimento. Antes da gente começar a pregar propriamente, eu quero dar algumas informações do livro. O livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia, mais antigo. Ele é pré-abraâmico, então, portanto, ele é antes do ano 2000 a.C. 4.000 anos tem esse livro, irmãos. E vocês vão ver como ele é relevante para os nossos dias. O livro de Jó nada mais é do que um livro que aborda o relacionamento pessoal entre um homem e Deus. É um livro que, apesar de ser tão antigo, ele vai muito além do seu tempo. E ele é pertinente para os nossos dias, até para dirimir algumas dúvidas e até para tirar alguns comportamentos ou entendimentos teológicos errados. Porque naquele tempo as pessoas acreditavam que era simples assim: se o indivíduo obedecia a Deus, ele tinha bênçãos. Se ele desobedecesse, a vida dele ia de mal a pior. E é mais ou menos parecido com o que as pessoas dizem hoje. E quando a gente lê este livro, a gente percebe que Deus ele é muito mais profundo no seu relacionamento com pessoas. E às vezes pessoas boas sofrem. Pessoas boas passam por dificuldades, por lutas, por perdas, por enfermidades, e não são necessariamente resultado do seu pecado. Então o livro de Jó nos ensina também que muitas das heresias e dos entendimentos errados vêm das bocas de pessoas piedosas, até de cristãos sinceros, mas porque tem uma visão obtusa, reducionista, simplista, rasa, acabam apontando o dedo para os outros que estão passando por sofrimento, ao invés de serem instrumento de conforto e de bênção. Os primeiros 2 capítulos apresentam a cena
Na verdade, o livro de Jó é uma disputa, viu, gente? Uma disputa interessante, porque o livro começa dizendo que Jó era um homem justo, um homem bom, um homem que não tinha nenhum defeito. Deus fala para Satanás. Aliás, é interessante que a Bíblia diz que Satanás estava passeando e ele se apresenta na sala do trono. E ele se apresenta na sala do trono e começa uma conversa com Deus. Que camarada petulante. E Deus vira para ele, meio que se gabando: está vendo Jó? Meu servo, ele é o cara. Ele é justo, olha como ele me ama, olha como ele é bom. E Satanás fala: também o Senhor dá tudo para ele tem tudo que ele quer. Família maravilhosa, um homem próspero, rico, cheio de filhos. Esse camarada não tem um problema na vida, o Senhor enche ele de mimos. Eu queria ver se seria te adorar mesmo, se o Senhor não desse nada para ele e se retirasse tudo dele. E Deus então fala: então tá bom, a aposta está feita. Os 2 primeiros capítulos falam disso. Você pode tirar tudo dele, menos a vida. E Jó passa por um vendaval na sua vida. Perde a família, perde os bens e fica com um corpo cheio de feridas e de enfermidades. Estes são os primeiros 2 capítulos que falam do motivo porque todas as coisas vão acontecer com Jó. E nos capítulos 3 a 37, Satanás desaparece da cena. Aliás, ele nem precisa estar lá mais, porque aparecem 3 amigos da onça, chamados de amigos de Jó, que fazem o trabalho do diabo, ficam acusando Jó o tempo inteiro. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: de amigos de Jó, eu não quero não, eu quero distância. Porque esses camaradas, eles parecem crentes, eles têm discurso de crente, mas eles não têm nenhuma compaixão. Que amigo é esse que quando vê o outro passando por todas as perdas que ele está passando, ao invés de chorar com ele, ficam acusando, dizendo: você pecou. Não, não pequei, pecou sim. E aí o livro dos capítulos 3 a 37 ficam mostrando Jó vivendo aquele dilema, aquela grande prova. Não só prova das perdas físicas, mas sobretudo dentro de si, passando por uma transformação e por dúvidas e por questionamentos, porque ele não entende o que Deus está fazendo com ele. E semelhantemente a muitas pessoas que sofrem, Jó vai ter uma experiência com Deus que muda a sua vida e que pode mudar a sua vida hoje, se você estiver enfrentando algumas dificuldades. Os capítulos 38 a 42 fecham o livro com a restituição, ou seja, Deus venceu o contest, a competição, a aposta. E Jó tem uma experiência maravilhosa com Deus, em que ele entende o que Deus fez, perdoa os seus amigos e Deus lhe restitui todas as coisas. Mas a gente vai passear aqui pelo livro de Jó para fazer algumas reflexões e aplicações na nossa vida. E o objetivo de pregar esse livro, querido, é para dizer a você que provações vêm na vida, para bons e para maus, e que aquele que está vendo alguém passar por essa provação não deve nunca assumir a postura de juiz, porque nós não conhecemos todas as coisas, somente Deus conhece. Quando você vir alguém passando por essa dificuldade, ore, seja um ombro amigo, ouça, interceda por essa pessoa, porque muitas vezes nem orar adianta para que Deus termine aquela obra mais rápida, porque o tempo de Deus é o tempo dele completar a obra, de se revelar àquela pessoa. Deus prova aqueles a quem ama. Amém?
A segunda reflexão que eu quero fazer sobre o livro é que essa é uma história atemporal. Por quê? Porque o sofrimento faz parte da vida humana. Quantos estão vivendo um momento de sofrimento agora? Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, ou pode ser todas essas coisas juntas. O sofrimento não escolhe pessoas, ele vem para pobres e ricos, para jovens e velhos, ele vem para pessoas cultas e pessoas simples. O sofrimento é parte da nossa vida, para os letrados e para os iletrados. E o sofrimento, isso eu aprendi na minha própria vida com experiência. Nós não aprendemos na vitória. A vitória a gente celebra. O que nos ensina na vida é o sofrimento. São as lutas e as provações. Então, é por isso que a palavra de Deus diz em Tiago: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Não alegria humana, emocional, mas espiritual. O passardes por muitas provações. Porque a prova é que transforma o indivíduo e que faz dele alguém melhor. Amém? Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus vai falar com você nessa manhã. Para vocês terem uma ideia da importância do livro de Jó, João Calvino, um dos pais da Reforma, o principal pregador reformista da teologia reformista, esse camarada deixou 700 sermões escritos. Dos 700, 159 foram em cima do livro de Jó. Veja a importância que esse livro tem. Mas o contexto do livro nada mais é do que esta luta entre Deus e Satanás, luta na qual Jó é um dos protagonistas. E ele não tem a mínima ideia porque que ele está passando por aquela luta. E mesmo aquilo que nós temos revelado no livro, irmãos, não é tudo. Existem verdades subjacentes no livro de Jó que mesmo nós lendo a Bíblia nós não vamos ter nunca, só lá nos céus. O próprio C.S. Lewis escreve a respeito disso no seu ensaio chamado Deus no Estaleiro. Ele diz assim: o homem antigo se aproximava de Deus como um acusado se aproxima de um juiz. Para o homem moderno, os papéis estão trocados. Ele é o juiz e Deus está no banco dos réus. Interessante essa percepção de C.S. Lewis, porque na antiguidade o homem tinha tanto temor a Deus que ele se aproximava de Deus como se Deus fosse juiz. E ele estava sempre com o sentimento: eu estou aquém do que ele espera de mim. Mas hoje a gente vive num tempo diferente. As pessoas chegam para Deus e apontam o dedo e falam: como é que pode isso? Como é que pode uma pessoa boa sofrer? Como é que pode ter tanta gente se dando bem e tanta gente boa passando por dificuldades? É por isso que eu não creio em Deus. E coloca Deus no banco dos réus. E se colocam como juízes. Lê do engano. Porque um dia todos nós vamos comparecer perante Ele. E quem é o juiz é Ele. Amém? E abençoado aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador, que tem a Jesus como seu advogado. Mas o contexto do livro é este. E algumas pessoas importantes também nesta trama são os amigos de Jó. Depois do capítulo 2, são eles que assumem o papel de acusação. O discurso deles, se você nunca leu o livro de Jó, eu te desafio a ler. É um discurso baseado numa teologia behaviorista. A teoria behaviorista, tanto na psicologia quanto na teologia, é aquela chamada de teoria comportamentalista. Ou seja, o indivíduo responde ao meio. E no relacionamento com Deus, Deus abençoa quem anda direito e pune a quem anda de maneira errada. E os capítulos 3 a 37, se tivessem terminado o livro de Jó, esses camaradas seriam os heróis.
porque eles defendem com todos os dentes e forças o seu argumento e a sua teologia de que se o camarada está sofrendo é porque ele merece. Tem gente até que estufa o peito e fala com prazer, está pagando o que fez. Cuidado, a história não é bem assim. Os amigos de Jó, portanto, são os legalistas do século 21. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: deixa de ser fariseu. Deus não te chamou para julgar ninguém. O nosso chamado, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Jesus repreendeu os discípulos quando ele disse: eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar. Amém? Glória a Deus. Mas o personagem principal, sem dúvida alguma, é Jó. E Jó está absolutamente preso nos ingredientes dessa trama. Ele se preocupa exclusivamente com o seu sofrimento. Quando uma pessoa sofre muito, gente, não dá para ficar pensando em muita coisa. Como é que ele enxerga a situação pela qual ele está passando? Ele não tem a mínima noção de que ele está passando por uma luta por causa de uma disputa entre Deus e o diabo. Isso é muito semelhante àqueles que sofrem. Quantos aqui já passaram por um sofrimento e nunca conseguiram entender por quê? É a nossa história, né? A gente não entende, a gente não tem respostas. A gente quer respostas, a gente procura as respostas. E às vezes as respostas que os outros nos dão não são suficientes. Simplesmente porque Deus não quer revelar. Então Jó, ele começa a enfrentar um dilema que é muito comum que pessoas que sofrem passem, que é o dilema: eu vou rejeitar a Deus porque Ele está me punindo sem que eu mereça, mas aí eu vou ter um problema, porque eu creio nele, e a fé que eu tenho é que Ele é bom. Mas se Ele é bom e eu creio que Ele é bom, por que Ele está permitindo que eu passe por isso? Será que eu pequei mesmo? Será que eles estão com razão? Será que eu fiz alguma coisa que mereça isso? Queridos, esse é o tipo de reflexão que não te leva a lugar algum. Há momentos na vida da gente que a gente tem que descansar em Deus e crer na sua soberania e na sua bondade. Porque tem coisas que você jamais vai entender na terra, só no céu. Algumas Ele vai te explicar, outras Ele não vai te explicar. E Ele quer que você creia nele a despeito disso. A outra postura que ele poderia ter é aceitar o sofrimento como merecido. Não, eu não sei o que é, mas devo ter feito alguma coisa de ruim que mereça isso. Mas lá no fundo dele ele sabia: mas eu não fiz. Então a gente vê Jó passando por um grande dilema. E muitas vezes a pior dor que alguém enfrenta não é a externa, mas é interna. São as inquirições, são os dilemas, são as perguntas sem respostas. E na visão dos amigos de Jó, ele estava enfrentando uma batalha entre o bem e o mal. O mal que estava no seu coração sendo esmagado pelo bem, que é Deus. Mas a verdade é que a luta de Jó era a luta do bem contra o bem. O bem de um homem justo, declarado pelo próprio Deus, com o bem maior, que é Deus. Isso nos diz que a verdade ela é muito mais complexa do que nós muitas vezes poderemos entender. Deus é bom e não há nele nenhuma treva. Deus é luz. E meu querido, mesmo quando você não entende, mesmo quando a razão humana vai dizer que você está errado e que Deus está te punindo, é importante que nestes momentos de dúvida você possa se render a Deus e dizer: Senhor, eu não tenho respostas, mas o Senhor tem. Se o Senhor quiser me explicar, me explique. Se não quiser, eu ainda assim, eu creio em Ti. Amém?
Não é exatamente assim que nós nos sentimos quando a gente é fiel a Deus e passa por problemas? E no discorrer do livro, Jó começa a vacilar, que é absolutamente normal para pessoas que estão vivendo momentos de luta. E ele começa a vacilar e ele começa até se contradizer. Num determinado momento ele diz: não, eu creio. No outro momento ele fala: acaba com a minha vida, porque não vale a pena. Eu quero ler aqui alguns textos que revelam uma alma absolutamente perdida, sem saber o caminho que deve tomar. Lá no capítulo 7, versículos 19 a 21, o texto diz assim: até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando o Senhor não vai tirar os olhos de mim? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo não seja pesado. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade. Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Ele está dizendo: se eu pequei, mostra onde está o meu pecado. Ou então tira a vista de mim, para de olhar para mim, que eu estou chegando num ponto que eu vou virar pó. E se o Senhor olhar para mim, não vai existir mais o Jó. Eu já não mais serei, eu já terei morrido, eu estou a ponto de ser destruído. E que eles saibam que existem pessoas que passam por provas e não suportam, tiram a vida. Nos últimos anos tem sido comum a gente ouvir até de pastores tirando a vida. E muitos que veem esse tipo de comportamento já julgam: estava em pecado, alguma coisa ele fez. Queridos, eu quero dizer para você que Deus não nos chamou, inclusive, para dizer o destino dessas pessoas. Se elas vão para o céu, se não vão, eu só quero te dizer uma coisa: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Mas vivemos tempos difíceis, em que é mistério e necessário que nós tenhamos um relacionamento forte com Deus, para não sucumbir. Jó capítulo 10, versos 20 a 21, ele fala com Deus de novo: não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Você vê aqui claramente ele entendendo que é Deus que está assolando a vida dele, e não é o diabo. Mas ele está entendendo que é Deus, e ele diz: já não vivi demais, já não sofri demais, me deixa, porque eu estou muito perto da morte, de ir para a terra de onde não tem volta. Porque naquele tempo, no princípio, a revelação era incipiente. Eles não tinham certeza do que aconteceria depois da morte. Eles não tinham nem certeza de ressurreição ou de vida eterna. Para eles ficavam numa terra do esquecimento. Ele diz: é melhor eu ir para esse lugar onde não existe nada, do que permanecer aqui onde eu estou. Me deixa. Quantos aqui já se sentiram bravos assim com Deus? A gente às vezes fica, né? Fica revoltado, fica nervoso. No capítulo 14, versículos 18 a 19, ele diz assim: como um monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Ele usa, a própria observação da natureza, do poder da água em transformar a rocha. Ele diz: o que o Senhor está fazendo comigo e com o ser humano é isso. Os seus constantes ataques na minha vida estão me dissolvendo. Eu já não tenho mais estrutura. No capítulo 16, versículo 9 diz assim: na sua ira
me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos. Queridos, isso é tão lindo. O fato, é por isso que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se fosse qualquer outro, teria escondido esse tipo de coisa. Porque isso aqui não é uma boa propaganda, não. Se o camarada lê isso aqui pela primeira vez e não entende, ele fala: estou fora desse Deus, eu não quero. Mas essa não é a verdade. Essa é a revelação do coração e da alma de alguém que está passando por sofrimento. Essa é uma visão momentânea de Jó. Mas lá no final do livro ele vai enxergar de maneira diferente. E é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que se você está passando por esse momento de dor, de questionamento, Deus é bom e Ele vai te sustentar. Ele pode permitir que o diabo te tente, mas Ele não vai deixar ele te destruir. E vai chegar a hora que você vai ter uma experiência com Ele e vai ser transformado. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio na Tua palavra. O próprio C.S. Lewis, na minha opinião, o maior teólogo do século XX, o homem mais profundo, já li quase que toda a sua obra, não conheço ninguém igual a ele, em profundidade e entendimento das Escrituras e do coração de Deus. Ele, durante muitos anos, ele foi um celibatário. Se apaixonou por uma aluna na Universidade de Oxford. Na verdade, essa aluna, ela era uma americana que veio dos Estados Unidos para lá porque se apaixonou por ele lendo os seus livros. E quando ela vem estudar com ele, ela já vem com segundas intenções. E ela era muito mais jovem. E ele não deu bola para ela, mas ela lutou até que conseguiu. Aquele homem ermitão, aquele homem que só pensava nas letras, cedeu aos encantos de uma aluna apaixonada. Aliás, professores, tomem cuidado, as alunas podem ser muito persuasivas. Mas ela adoece e morre. E aquele homem que aprendeu a viver a vida sem ninguém, se afeiçoou tanto àquela mulher que ele já não sabia mais viver sem ela. E olhem o que ele diz depois que ela morre. Ele fala para Deus: não que eu corra o perigo de deixar de acreditar em Deus. O real perigo é começar a acreditar em muitas coisas horríveis sobre Ele. Ele está dizendo: deixar de crer em Deus é impossível. O perigo que eu estou correndo é começar a acreditar que Ele é mau. Passar por tribulações nos faz muitas vezes questionar a Deus. Mas, continuando a leitura do livro, você chega no ponto em que em Jó tem vitória. E a vitória de Jó está no fato de que quando ele perde todas as coisas, a mulher dele diz assim: olha, está vendo? Você é um homem tão justo, tão digno, faz tudo, sacrifica pelos seus filhos. Jó sacrificava por cada um dos filhos. Ele dizia assim: vai que eles tenham cometido um pecado que eles não sabem, então está aqui, Senhor, estou sacrificando por eles. Era um homem justo, e ainda assim veio o vendaval, perdeu tudo que tinha, perdeu a sua família. E a mulher dele diz: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Mas ele nunca fez isso. A vitória, meu querido, começa na sua têmpera, na sua coragem, na sua firmeza de passar por um problema que você não sabe a razão, mas ainda assim não romper com Deus. É você ficar lá e falar: pode me disciplinar, mas eu não vou embora, eu continuo crendo. A vitória começa assim. No capítulo 13, versículo 13, ele diz assim: calai-vos perante mim e falarei eu. Está falando com os amigos, né? E venha sobre mim o que vier, tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Deus vai me matar.
contudo, defenderei o meu procedimento. Continuo crendo e sendo fiel a Ele. Não tenho esperança nessa vida. Ele vai me matar. Eu não tenho jeito, mas eu não vou mudar. Vou continuar defendendo que o meu Deus é bom, mesmo que não esteja sendo para mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, esse camarada. Em seguida ele afirma a sua fé em meio à dor. Capítulo 6, versos 8 a 10, ele diz o seguinte: quem dera que se cumprisse o meu pedido, e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que Ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Alguém vai dizer, esse cara é masoquista. Ele não é masoquista. Ele tem fé. Ele sabe, ele diz, Deus está me esmagando. Deus está, por alguma razão, está me punindo. Mas eu mantenho a minha fé. Não tenho negado as palavras do santo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Se você está vivendo um problema ou um período de crise, lute contra os seus pensamentos e profira palavras de bênçãos. Amém? Porque a promessa de Deus que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Deus tem respostas. Deus tem um tempo para terminar a sua aprovação. Em seguida, Jó pede por um mediador. E aqui a gente já começa a perceber Deus revelando que o homem sozinho, ele jamais vai conseguir chegar no patamar que ele precisa, em qualquer que seja a demanda da vida, e principalmente nas demandas espirituais. E o mediador que ele tanto anela tem um nome. Como é que chama? Como é que chama, irmãos? Como chama esse mediador? O único mediador entre Deus e os homens, Jesus. No capítulo 9, nos versos 30 a 33, ele diz assim: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos? Aqui parece que Jó já começou a perceber que a justiça que ele tinha era superficial, que era uma justiça e que ele era melhor do que muitos homens, mas que perante Deus ele ainda era sujo, era pecador. E aí ele reconhece isso, ele diz, será que não há um mediador que põe a mão entre ele e o juiz e eu, o réu? Há um mediador, e esse mediador já estava ali no primeiro livro da Bíblia, sendo engendrado, sonhado, e a linha da palavra de Deus no Velho Testamento caminha de revelação a revelação, até que na plenitude dos tempos venha o Filho de Deus em forma de homem, para Ele mesmo ser o intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia, igreja! Então vocês hoje que se batizaram, vocês se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é aquele que criou, o Filho é quem nos redime, e o Espírito Santo é aquele quem habita em nós. Mas quando nós nos batizamos, nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. Amém? Jó está descendo
a níveis mais profundos no seu entendimento. Deve haver alguém, algum mediador que possa estar entre mim e Ele, que põe a mão nele e põe a mão em mim. Esse mediador é Jesus. Esse mediador é aquele a quem nós devemos clamar nos momentos de dificuldade, irmãos. Clame a Ele, porque Ele é o nosso intercessor, e hoje perante o Pai Ele está intercedendo por você e por mim. Amém? Vocês sabem que os rabinos dizem, existe uma ciência chamada gematria. No hebraico cada letra tem um valor numérico. E o nome de Satanás, Hassatan, é o acusador. Forma o número 364, somando todas as letras. E os rabinos dizem que Satanás poderia acusar 364 dias, menos no dia do Yom Kippur, que era o dia que um cordeiro era sacrificado e entrava no Santos dos Santos. E ali aquele sangue perdoava os pecados de toda a nação. Então eles diziam, Satanás podia comparecer qualquer dia, menos no dia do Yom Kippur. Mas eu quero dizer, querido, que Jesus Cristo veio e morreu de uma vez por todas. Se Satanás podia acusar 364 dias e ele não podia, hoje ele já é derrotado 365 dias do ano, 24 horas do dia, 7 dias na semana, porque uma vez por todas o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Amém? Aplauda mais, glorifique mais. Esta é uma verdade extraordinária. Quando ele chega na presença de Deus para acusar, Jesus fala, pode voltar. Está vendo o sangue? Está aqui, aspergido nos santos dos santos nos céus. Está pago. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga, está pago. É por isso que Jesus lá na cruz do Calvário, ele gritou, tetelestai, está pago, está consumado. Amém, igreja? Hoje eu e você temos um mediador, temos um intercessor, aquele a quem Jó anelou, e sem saber, já estava sendo salvo por ele. Porque no Velho Testamento as pessoas não eram salvas por sangue de animais. Eles sacrificavam os animais, mas estavam sendo salvos pela fé no Messias que viria. Hoje nós somos salvos pelo Cordeiro que já veio e já morreu, e uma vez por todas perdoou os pecados de todos que pecaram. Jó, por último, reduz a sua petição a uma coisa. Senhor, me explica por quê. Capítulo 31, versículo 35 diz assim: tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Quero saber, Deus, o porquê que o Senhor está me fazendo isso. Só isso eu quero saber. Não peço para o Senhor tirar minha dor, não peço nem para o Senhor tirar minha vida. Me explica o porquê. E quantas vezes a gente fica assim também? Só que na ótica de quem sofre, parece que Deus está alheio. Mas na ótica de Deus, Ele está esfregando a mão e fala, está chegando a hora de eu tirar o véu, de eu revelar. Está chegando a hora de eu tocar no coração daquela vida. Está chegando a hora de eu fazer uma obra que ele nunca mais vai ser o mesmo. Superficialidade nunca mais. Este sofrimento é para o bem. A palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você quer um dia se tornar um cristão denso, no seu relacionamento profundo com Deus, saiba que virão as dificuldades e as dores e o sofrimento, mas Deus está no controle. E aí então Deus aparece. Ironicamente,
Deus aparece na cena num rodemoinho. Lá no capítulo 38, de 1 a 6, a Bíblia diz: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as suas medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Deus fala para Jó: você entende alguma coisa de como eu criei o universo físico? Não, né? Então como você vai querer me julgar sobre como eu criei a moral no universo? Se você não entende o exterior, como você vai entender o interior? Mas Deus já está começando a responder, botando Jó no lugar dele. Deus está falando de maneira, fala: você é bom, mas precisa crescer muito para poder me julgar. Até que você saiba um pouquinho sobre como eu governo o universo, você não pode me julgar, especialmente o meu amor e a minha bondade. E aí Deus faz algo que só Ele pode fazer: abrir os olhos. E querido, eu quero te dizer, se você está passando momentos assim, não aceite acusação, porque não vem de Deus. A acusação vem do diabo. Se alguém se levantar para te acusar, rejeite, porque Deus é o único que pode acusar. E Ele não vai te acusar, Ele vai se revelar a você e vai dirimir as suas dúvidas, explicar coisas que você não entendia. E Jó então tem aquela experiência metafísica, aquela experiência espiritual, aquela experiência entre ele e Deus. E tem muita gente que está aqui dentro e nunca teve uma experiência com Deus. É uma pessoa distante como Jó era. E ele declara no capítulo 42: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Sou eu. Quem é aquele que está fazendo essa lambança? Sou eu. Na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus se revelou a ele. Eu creio que foi Jesus que apareceu para ele. E se revelou como um Deus de amor, como um Deus que está conosco. E mesmo que nós passemos por tribulações e por dor e por perseguições, é para o nosso bem. Amém, igreja? Então, esta teologia de que você faz o bem, você vai ficar bom, você dá o dízimo, você vai ficar rico, é mentira. É mentira. Deus não é assim. Você não pode julgar os homens, e nem a história, e nem as circunstâncias. O que você precisa é de uma experiência com Deus. E por fim, Deus restitui tudo. O que acontece na vida de Jó é que quando Deus fala com ele, até os acusadores ele perdoa. Deus trata duramente com os acusadores, mas ele perdoa. Ele perdoa os amigos, os falsos amigos, e ele perdoa. E Deus restitui tudo em dobro, como todo mundo fala, e a Bíblia diz isso. Mas eu pergunto para vocês, como é que Deus
restituiu tudo em dobro, através daqueles amigos. Os mesmos que o acusaram começaram a dar para Jó tudo que ele tinha perdido. Aí alguém vai dizer: pastor, mas Deus não restituiu em dobro, porque os filhos que ele morreu não dá para restituir. Deus deu o mesmo número de filhos que ele tinha. Mas e os outros? Os outros ele continuou tendo lá nos céus. Então, quando Jó chegou na presença de Deus, até os filhos tinham sido restituídos em dobro. Mas Deus usou os perseguidores para abençoá-lo. Sabe, queridos, a história de cada um é diferente do outro. Não olhe para a pessoa do teu lado e queira tirar da experiência dela a sua própria experiência. Porque Deus trata com cada um de nós segundo aquilo que Ele conhece e sabe da nossa necessidade. Agora, a verdade é que o livro de Jó deve ser um exemplo para muitos de nós. Quando passamos por lutas e por provações, você pode perder tudo, mas não perca a sua fé. Porque um homem sem fé, uma mulher sem fé, é miserável. Deus é bom e Ele nunca deixará de ser. Quando passar o tempo da prova, virá o tempo da restituição. Quando passar o tempo da dor, virá o tempo da alegria. Quando passar a disciplina, virá a exaltação. Deus vai trocar a sua vergonha e vai trazer dupla honra. Você está me entendendo? Agora, o que saiu de melhor ali é que Jó era um religioso sincero, mas ele dizia: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Deus quer se revelar a você, e você poder dizer: eu creio nisso, porque eu experimentei isso na minha vida.